imposto. Beleza. Agora, como declarar o lucro em ações tributado no imposto de renda? Então aqui é um pouco diferente. Se você teve lucro em operações day trade, por exemplo, e você vendeu acima de 20 mil no mês, não é? Ou seja, você não está mais na faixa de isenção. Então nesse caso você é tributado e você tem que declarar os seus lucros na aba própria de cada tipo de operação. Então vai ter uma parte que vai estar escrito assim, operações comuns day trade, que está dentro do menu renda variável, naquele programa da Imposto de Renda da Receita Federal. Essa aba você verá que existem 5 categorias, onde você pode incluir informações referentes às operações na Bolsa de Valores. Primeira categoria é mercado à vista, compra e venda de ações, né? Por exemplo, mercado de opções, mercado futuro, mercado a termo, aí tem uma aba resultados e uma aba consolidação do mês. Então como é que funciona isso? Vamos nos concentrar na primeira aba aí, mercado à vista e consolidação do mês. Só para a gente explicar aí como é que funciona. Você vê direitinho aqui na imagem. Então, renda variável, operações comuns e day trade. Então você vai ali na aba mercado à vista, não é? E o que realmente nos interessa é a linha mercado à vista ações, que é a número 2 ali. Nessa linha você deve informar o seu lucro ou prejuízo no mês em cada um dos tipos de operação. Número 3 ali. Como eu expliquei anteriormente, esse valor é da sua responsabilidade calcular. E manualmente é uma calculadora de imposto de renda. Então você tem que colocar ali, quanto você obteve de lucro em operações comuns, é separado, tá vendo? No caso aqui do exemplo, o cara teve prejuízo em operações comuns e teve lucro aqui na operação day trade. E aí você vai colocar esse valor e em seguida na categoria consolidação do mês, não é? Que está aqui nessa outra imagem, consolidação do mês, você deve informar quanto já pagou de imposto de renda retido na fonte. Imposto de renda na fonte, day trade, quanto você já pagou. Imposto de renda retido na fonte, você já pagou, então o programa vai descontar para você do imposto que você tem que pagar durante aquele mês. Separadamente o que é day trade e operações normais. Então aqui ele pagou R$ 45,70 de day trade e R$ 89,90 de operações normais. Então você coloca isso daí também, porque o programa vai descontar para você do imposto que você tem que pagar aqui embaixo. Então essas informações sempre estão nas suas notas de corretagem, então basta você somar cada nota, né, ou copiar os valores aí para a calculadora. E lembrando que o imposto de renda retido na fonte só é cobrado nas operações de venda. Além disso, você ainda deve informar quanto recolheu de imposto no mês, por meio do pagamento da DARF, né, porque você já pagou naquele mês. Você só está ajustando e declarando no final do ano. Então repita esse espaço para cada um dos meses e o programa da Receita Federal vai calcular automaticamente se você está em dia com o imposto de renda em ações. Então, caso você tenha deixado de recolher algum imposto, né, de pagar algum imposto, você deverá gerar o DARF em atraso diretamente aí no site da Receita Federal. Então ele vai cobrar também uma taxinha lá, uma multinha, porque você atrasou o pagamento. Mas caso você tiver que pagar, ele vai pagar aí. Beleza? Agora, como declarar prejuízo em ações no imposto de renda? Eu já falei que o prejuízo você pode abater dos lucros futuros, né? Então, vou explicar aqui como é que você tem que declarar os prejuízos do ano anterior para poder abater nos lucros futuros.
Lembrando que é sempre necessário respeitar a separação entre operação normal e day trade, porque cada uma é tributado de forma diferente. Day trade 20% sobre o lucro e operação comum 15% sobre o lucro. Então, para isso, para você declarar esse prejuízo, você tem que procurar isso aqui, ó, renda variável, operações comuns e day trade. Nessa aba você vai lá em resultado líquido do mês. Aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior. Então você vai nessa abinha aí, você vai escrever o valor do prejuízo acumulado que você teve nas operações comuns e no prejuízo acumulado nas operações day trade. Número 2 aí também. E o programa vai fazer os cálculos de compensação automaticamente. Ele já vai descontar automaticamente para você. Então repare aqui, ó, a alíquota do imposto, ó, em operações comuns é 15%, em operações day trade é 20%. Então por isso que ele separa, já desconta o seu prejuízo. No caso aqui do comum não tem que pagar nada, e no day trade R$313 vai ter que pagar, que teve lucro. Beleza. Agora, como declara o saldo em ações, né? Que é a última etapa para a declaração de ações no imposto de renda. Mas ela não é menos importante. Você também tem que declarar quanto que você possui de dinheiro investido. Não é o quanto suas ações estão valendo, não. Então, muita gente comete esse erro. Vai lá e olha o preço que a ação estava no último dia do ano e coloca lá. Mas a Receita não quer saber isso. Ela quer saber quanto que você colocou em dinheiro. Qual foi o custo de aquisição que você teve daquelas ações. Quanto você possui de dinheiro investido. Para quê? Porque se algum dia você vender, ela tem que saber quanto você gastou para tirar de quanto você vendeu e ver se você teve lucro ou não. Se teve, você vai pagar imposto de renda. Então, por isso que eles querem o preço de aquisição. É o preço médio de aquisição. Lembrando que eles já sabem dessas informações, mas eles querem ver, porque qualquer divergência eles podem investigar, né? Então, nessa etapa, o valor declarado é o total pelo preço médio de aquisição de suas ações. Então você vai ver qual foi o preço médio de aquisição das suas ações, multiplicar pelo número total de ações. Lembrando sempre de somar os seus custos também, taxas e corretagens. E aí, isso representa o quê? Direito de participação em empresas, né? Sociedade de empresa. Então é um bem em direitos. Você tem que declarar isso daí na aba Bens e Direitos. Então, caso você já tenha declarado as ações da empresa no ano anterior, basta você clicar sobre a linha correspondente e o botão editar e fazer as alterações caso você tenha comprado mais. Se não, é só repetir, né? Então, vou mostrar aqui para você. Vai abrir essa aba aqui, ó, Bens e Direitos. Então, você vai colocar aqui o código, né, de ações e tal, direitos em sociedade, não sei. E aqui do lado você vai pôr qual a empresa que você comprou, né, qual é a ação que você tem. No Brasil aqui a discriminação, e aqui a situação no ano anterior e aqui a situação no ano presente. Quanto você tem de dinheiro multiplicado o número de ações pelo preço médio de compra, quanto você investiu naquelas ações. Então, até quem tinha aquelas ações de companhia telefônica antigamente, né, também declara aí. Qualquer tipo de ações, participação, direitos em sociedades é declarado aí, dessa forma. Coloca a localização aqui, que é o país, né, e depois você discrimina ali o CNPJ e o nome da empresa e a quantidade. Você pode colocar a quantidade, né, qual corretora que está custodiada, quantidade e número de ações, algumas informações, né, que você queira colocar aí. Em seguida, você vai pegar, abrir ali, ó, digitar o custo de aquisição, né, que você teve aqui no exemplo, ó, a ação da Vale, CNPJ, qual a corretora que está e a quantidade, né? E aí você vai sempre descontar desse custo aí, desse preço médio,
os custos de operação, taxas e corretagens, porque isso reduz seu preço médio de compra. Consequentemente, você vai pagar menos imposto. Então, essas são as maneiras de você declarar, apurar e declarar o imposto de renda em ações. Alguma dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato ou tentar também o site que eu falei, Bússola do Investidor, porque eles são muito especializados nessa parte. Inclusive, eles têm uma calculadora de imposto de renda que pode ajudar bastante quem faz muitas operações. Pode ajudar e você perder menos tempo, né, na hora de apurar e declarar isso daí. A calculadora já faz tudo para você.